Oi, gente, boa tarde. Ficamos com o quinto capítulo do livro Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin. Esse livro que foi escrito no século XX a pedido da Unesco para que Morin pudesse falar sobre os passos para uma educação do futuro, uma educação revolucionária. Ficamos com o quinto saber, onde vamos abordar o tema enfrentar as incertezas, onde consta a incerteza histórica, a história criadora e destruidora, um mundo incerto, enfrentar as incertezas e a imprevisibilidade a longo prazo. Morin inicia o quinto capítulo falando do conceito mais geral de incerteza. Cita que o século XX descobriu a perda do futuro, ou seja, sua imprevisibilidade. Fala também que a história humana é uma aventura desconhecida, que não temos controle das coisas, não temos controle do rumo que nossas ações irão tomar. Acrescenta que é necessário ter consciência disso e entender que vivemos em um mundo com incerteza em todas as áreas. Incerteza do futuro, incerteza do mundo, incerteza do conhecimento e incerteza histórica. Ele traz uma série de exemplos que trata a imprevisibilidade ligada aos fatos históricos em formas de perguntas. Quem teria pensado, em 1918, que o Tratado de Paz assinado trazia em si os germes da Segunda Guerra Mundial, que arrebentaria em 1936? Ou, quem teria pensado, em 1930, que Hitler chegaria legalmente ao poder em 1933? Foram marcos que podemos tomar como exemplo para verificar a incerteza, essa imprevisibilidade que nos acompanha há muito tempo. Não tínhamos controle sobre o que aconteceu há anos atrás e não temos controle sobre o que vai acontecer daqui a alguns anos, meses ou até mesmo dias. É certo que nós temos planos e que nos preparamos para a realização deles, mas é impossível prever a forma como eles realmente vão acontecer ou se vão acontecer. Morin fala: o futuro chama-se incerteza, não temos controle sobre ele. Ele também aborda sobre a história criadora e destruidora. Ele fala: o surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O surgimento de uma criação não pode ser conhecida por antecipação, senão não haveria criação. Ele quer dizer que o desconhecimento do novo é o que faz, de fato, o novo ser novo. A história se faz através de criações e inovações, de acontecimento ou acidentes externos, coisas que não são planejadas e que fogem do nosso controle. E que essas criações, as novas coisas, se proliferam, mas com essa proliferação vem a normalidade. E isso gera um impulso para que coisas novas sejam criadas. A exemplo disso temos a bússola, o computador, o cinema. Toda evolução é um fruto de um desvio bem-sucedido cujo desenvolvimento transforma o sistema onde nasceu, desorganiza o sistema, reorganizando-o. As grandes transformações são morfogêneses, criadoras de novas formas que podem constituir verdadeiras metamorfoses. De qualquer maneira, não há evolução que não seja desorganizadora barra reorganizadora em seu processo de transformação ou de metamorfose. Ele traz uma afirmativa a respeito da história. Fala que essas revoluções históricas são produtos de uma transformação em um sistema, que veio de uma desorganização que se sucedeu uma reorganização. Cita também que não existem apenas inovações e criações, existem também destruições ao longo da história e que, inclusive, esse lado destruidor muitas das vezes podem trazer algum tipo de desenvolvimento. Portanto, a história é um complexo de ordem, desordem e organização. Obedece ao mesmo tempo a determinismos e aos acasos que surgem incessantemente, o barulho e o furor. Ela tem sempre duas faces opostas: civilização e barbárie, criação e destruição, gênese e morte. A história é um conjunto de relações que são opostas entre si. Edgar Morin fala sobre incerteza, tanto no universo quanto na trajetória da humanidade. Ele fala que a existência humana está inserida em uma aventura incerta, uma aventura que existe desde o nascimento do cosmos.
O universo não obedece a nenhuma ordem fixa, e por isso ele é visto como um processo dinâmico em que ordem, desordem e organização coexistem e interagem em uma relação complementar conflitante. Para isso, podemos levar como exemplo a formação da Terra, que teria surgido de detritos cósmicos após uma explosão solar e de eventos como o impacto de aerólitos que afetaram a evolução do planeta. Mohan nos fez pensar no mundo como um espaço dinâmico e imprevisível, em que forças de criação e destruição estão sempre em movimento, e a ordem e a desordem coexistem, moldando a realidade. Mohan explora como os seres humanos estão confrontados com incertezas em todos os aspectos da vida e do conhecimento. A nova aventura da humanidade exige aprender a lidar com essas incertezas, já que vivemos em uma era que está cercada de mudanças, em que valores são ambíguos e tudo está conectado. A educação do futuro, segundo Mohan, precisa focar nas incertezas do conhecimento, já que essas incertezas afetam a maneira como entendemos o mundo. Dessa forma, ele destaca 4 princípios de incerteza. Primeiro é o princípio de incerteza cérebro-mental, que é um processo de conhecer o mundo como a reconstrução da realidade, que nos leva a entender que o conhecimento nunca é exato, mas sim interpretativo e sujeito a falhas. O segundo é um princípio de incerteza lógica, que diz que a contradição e a não contradição não são sinais definitivos de falsidade ou verdade, que nos leva a entender que a lógica sozinha não pode garantir certeza sobre a realidade. O terceiro é o princípio de incerteza racional, em que a realidade deve ser autocrítica e sem o devido processo. Ela pode se tornar algo que justifica falsamente o que se pretende racional. A quarta é o princípio de incerteza psicológica, que diz que o ser humano nunca tem plena consciência de sua mente, já que sempre existe uma parte inconsciente em como pensamos, e isso limita nosso autoconhecimento. As incertezas refletem nossa vida. As forças da vida e da morte estão em constante batalha. Edgar Morin diz que é um estado de agonia da humanidade em que enfrentamos conflitos de raça, religião, ideologia, e isso leva a guerras e destruição. A incerteza do real. Morin aponta que existe algo por trás do que enxergamos na realidade. Ele diz: importa ser realista no sentido complexo, compreender a incerteza do real, saber que há algo possível ainda invisível no real. Com isso, Edgar Morin diz que há algo por trás do que acreditamos ser real, algo que ainda não foi mostrado, sendo importante saber interpretar o real de forma atenciosa, para que possamos reconhecer aonde está o realismo. Sendo assim, fica claro que a incerteza sobre o que é real faz parte do processo de aprendizado e conhecimento do mundo. Ligado à incerteza do real, temos a incerteza do conhecimento. Morin diz o seguinte: o conhecimento é, pois, uma aventura incerta, que comporta em si mesma permanentemente o risco de ilusão e de erros. Ou seja, na busca pelo conhecimento, iremos encontrar muitas coisas certas, mas também teremos ilusões e erros. Sendo assim, o conhecimento é incerto por natureza, um aprendizado em uma jornada contínua, cheia de descobertas e novas incertezas. As incertezas e a ecologia da ação. Edgar Morin fala que a ação é decisão, escolha, mas também uma aposta. E na noção de aposta, há a consciência do risco e da incerteza. Aqui intervém a noção de ecologia da ação. O conceito de ecologia da ação trata a ideia de que quando agimos, nossas ações geram consequências que não podemos prever totalmente. Edgar Morin explica que uma vez que tomamos uma decisão, ela passa a interagir com muitas outras forças no mundo, pessoas, situações e eventos.
e os resultados podem ser diferentes do que imaginávamos. Enfim, a grande certeza a enfrentar resulta no que chamamos de ecologia da ação, que compreende 3 princípios. Circuito, risco, precaução. Morin explica que toda ação envolve incerteza, e por isso é necessário lidar simultaneamente com o risco, a possibilidade de algo dar errado e a precaução. Medidas para evitar falhas. Esses 2 métodos se contradizem, mas ambos são indispensáveis. Por exemplo, uma decisão muito arriscada, sem nenhuma cautela, pode levar ao fracasso, mas o excesso de precaução pode paralisar a ação. Assim, o autor argumenta que é preciso aprender a lidar com essa dualidade, sabendo que não é possível eliminar completamente o risco. Ele usa uma citação de Péricles para ilustrar essa ideia. A audácia e a coragem podem ser tanto salvadoras quanto perigosas, enquanto a reflexão cuidadosa pode tanto levar à sabedoria quanto à inércia. Circuito fins-meios. Morin discute a relação entre os fins, objetivos, e os meios, métodos ou recursos usados para alcançar esses fins. Ele argumenta que muitas vezes os meios podem acabar corrompendo os próprios fins que deseja alcançar. Um exemplo é a Revolução Russa de 1917, que tinha como objetivo libertar os trabalhadores, mas os métodos violentos e autoritários levaram à criação de um novo tipo de ditadura. Ele alerta que meios ruins, como violência ou corrupção, podem contaminar os objetivos mais nobres e, por vezes, em vez de alcançar a libertação, acabam perpetuando a opressão. Circuito, ação, contexto. Reflete sobre a imprevisibilidade das consequências das ações humanas. Ele fala sobre as ecologias da ação. Como já foi anteriormente explicado, é a ideia de que, uma vez iniciada, a ação pode seguir caminhos inesperados, muitas vezes distantes das intenções originais. Por exemplo, uma revolução que pretende trazer justiça pode acabar tornando uma ditadura. Ele menciona que a ação pode gerar efeitos como efeito perverso, quando a ação gera resultados contrários aos esperados, inanição da inovação, mudanças que não produzem resultados significativos, colocação das conquistas em perigo, quando ações voltadas a melhorar a sociedade acabam ameaçando conquistas anteriores. Morin nos lembra que a ação humana é sempre em volta de incertezas e que os resultados podem ser imprevisíveis. Mesmo as melhores intenções e os meios mais adequados podem gerar resultados negativos ou indesejados devido à complexidade dos contextos nos quais essas ações ocorrem. A imprevisibilidade a longo prazo. Morin discute a complexidade e a incerteza das ações humanas, destacando que, enquanto os efeitos de uma ação podem ser considerados a curto prazo, suas consequências a longo prazo são frequentemente imprevisíveis. Utilizando a Revolução Francesa e a Revolução Russa como exemplos, Morin argumenta que as repercussões das ações históricas muitas das vezes vão além das intenções iniciais. Para lidar com essa incerteza, Morin sugere 2 abordagens: a consciência da aposta em uma decisão e a elaboração de uma estratégia. A primeira implica em reconhecer que cada decisão envolve riscos e incertezas. A segunda, a estratégia, é mais flexível que um programa rígido, podendo se adaptar a circunstâncias mutáveis e imprevistas. Morin enfatiza a importância de uma estratégia que considere as complexidades e as finalidades propostas, como liberdade, igualdade e fraternidade, que muitas das vezes são antagonistas entre si. A estratégia deve ser capaz de equilibrar esses termos de acordo com o contexto histórico e social. Por fim, o texto sugere que, embora a incerteza nunca possa ser completamente eliminada, é possível enfrentá-la e superá-la em certos períodos.
O pensamento deve estar preparado para reconhecer tanto as oportunidades quanto os riscos associados a cada ação. A renúncia, a busca por essas certezas absolutas não significa desistir de um futuro melhor, mas sim um reconhecimento da fragilidade e da incerteza do progresso humano. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. E não se desesperem com as incertezas que a vida vai nos apresentar, porque, como Mohan mesmo disse, o futuro chama-se incerteza.